Um medicamento milagroso e capaz de oferecer um emagrecimento rápido. Mas a que custo? O Ozempic foi criado com um propósito: tratar a diabetes tipo 2. O medicamento também se mostrou eficiente para a perda de peso e passou a ser usado para o tratamento da obesidade. Com o aumento de sua popularidade, o Ozempic passou a ser usado de forma indiscriminada, até mesmo por pacientes que não apresentam quadro de obesidade. Celebridades como Kim Kardashian e Oprah já admitiram que utilizaram a medicação. Aqui no Brasil, Luísa Posse e Zé Felipe também comentaram a utilização do remédio por razões estéticas. Assim, você põe uma roupa larga, não parece, mas quando você tira assim, fica aquele lobozinho. Aí eu falei, quer saber, vou tomar um Ozempic. Os efeitos colaterais já listados em bula envolvem náusea, fraqueza, desidratação e diarreia. Para quem usa o medicamento sem indicação, os efeitos podem ser ainda mais graves. A gente sabe que pacientes que usam doses muito altas, e geralmente às vezes quando não tem orientação, eles começam com doses muito altas, são aqueles que passam mais mal. E aí eles acabam largando o tratamento, às vezes até tem indicação de usar, e largam o tratamento e nunca mais vão usar porque não foi prescrito de forma adequada, né? Além disso, essas drogas elas podem aumentar o refluxo inicialmente por esvaziamento gástrico lentificado. Então a comida fica mais tempo. Então a gente também tem que orientar o tipo de dieta que esses pacientes têm que fazer. Lembrar que nenhum tratamento é só medicamento. Principalmente quando a gente fala de diabetes e obesidade, a gente está falando em tratamentos crônicos e a gente está falando em tratamentos que às vezes a gente não vai tirar e que tem que ser doses progressivas de acordo com o efeito colateral e efeito terapêutico do medicamento. Doutora Marcela Ferraz é endocrinologista e trata de pacientes obesos há mais de 20 anos. Atualmente, ela leciona na residência de endocrinologia da UEL. Doutora Marcela reforça que há condições que tornam o Ozempic contraindicado para o tratamento de obesidade. Nesses casos, os pacientes correm sério risco de complicações, que podem até mesmo levar à morte. Ele não pode ser dado para pacientes que tiveram pancreatite prévia, para pacientes que têm neoplasia endócrina múltipla com carcinoma medular de tireoide, e eu tenho muita preocupação nesses pacientes que perdem peso com risco de litíase, de pedra na vesícula e de pancreatite por pedra. Então, se você tem um médico vendo isso, olhando, refazendo exames, é mais fácil da coisa dar certo. O Ozempic tem causado controvérsias na esfera pública por ser usado como um atalho para a perda de peso. O estigma é tão grande que o uso pode vir acompanhado da culpa, vergonha e de julgamentos. É o que nos conta essa profissional da saúde que prefere não ser identificada. Hoje em dia, essas medicações viraram uma febre, né? Qualquer pessoa pode chegar, enquanto ainda está sendo possível, chegar numa farmácia, comprar sem receita e fazer uso. E eu acho que as pessoas estão muito obcecadas pela questão, né, do peso, da beleza e tal. E aí tem muitas pessoas que vão nas redes sociais, né, que vão na internet e falam, olha como eu fiz, e olha como eu tô bem e tal. E acaba passando às vezes uma imagem que não legal para todo mundo. O excesso no uso da medicação para emagrecer é um perigo que atinge pessoas de todas as idades. Luana Volpato Ferrante, hoje professora e estudante de letras, sempre brigou com a balança. Foi isso que levou a jovem de 21 anos a começar a utilizar medicamentos para emagrecer ainda muito nova. Aos 13 anos, Luana teve seu primeiro contato com esse tipo de medicação. Eu sempre fui acima do peso. E não era tanto assim, não era uma coisa que influenciava tanto na minha saúde, mas por pressão estética, eu acabei começando a tomar remédios para emagrecer com 13 anos. Isso, inúmeros remédios. Já tomei antidepressivo, que eles diziam que era para emagrecer. Já tomei um monte de coisa que eu descobri depois que não faziam nem sentido eles terem tomado. Com 13 anos, foi quando eu comecei a tomar a primeira vez. Eu já tinha passado por várias nutricionistas e nunca tinha dado muito certo. Ainda na adolescência, Luana foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. Essa síndrome causa distúrbios hormonais e metabólicos nas mulheres em idade reprodutiva. Um dos sintomas é o ganho de peso. Luana foi medicada, mas anos depois descobriu que o diagnóstico estava incorreto.
Porém, até ali já tinham entrado na rotina dela pelo menos 2 remédios para a perda de peso, que pouco fizeram efeito e ainda comprometeram sua relação com a comida. Eu não emagreci tanto assim, mas dentro de um período curto de tempo eu emagreci uns 5 quilos. Mas eu também estagnei ali e não tinha vida, basicamente. Praticamente só tomava os remédios, comia muito pouco, muito pouco. E eu não tenho lembrança nenhuma desse período que eu tava tomando tantos remédios desse jeito. Porque eles me deixavam maluca. Apesar do uso incorreto causar traumas e dificuldade no tratamento, doutora Marcela explica alguns dos benefícios do Ozempic. Segundo ela, o medicamento pode ser recomendado a pacientes a partir do sobrepeso, analisando caso a caso. A gente pode utilizar para populações com sobrepeso, desde que ela tenha doenças cardiovasculares associadas ou quadros metabólicos importantes. Por exemplo, sobrepesos com diabetes ou resistência insulínica, né, com gordura visceral aumentada, porque a molécula ela melhora sim a glicose, ela melhora a perda de peso, mas ela melhora também a inflamação corporal. Um dos casos em que o uso do medicamento foi positivo é o de Giovana. Giovana Mondek tem 28 anos, é psicóloga e usa o medicamento há cerca de 3 meses. Giovana, como foi para você a experiência de utilizar o Ozempic? Eu estou usando há uns 3 meses, como você falou, e tem sido uma boa experiência. Ainda não é tanto tempo, mas eu sempre tive muita dificuldade de emagrecer. Eu tento emagrecimento há alguns bons anos e eu sinto que finalmente não está sendo uma coisa que carrega culpa, carrega muito esforço, está indo de forma mais simples, sem tanta complicação. Por ser psicóloga, Giovana também comenta sobre o uso indiscriminado da medicação e como teme que isso possa afetar pessoas que possuem transtornos mentais relacionados à autoimagem. Enquanto psicóloga, eu fico pensando em pessoas que têm transtornos alimentares, pessoas que já são magras, ou às vezes não são, mas usam sem estar fazendo acompanhamento, sem fazer os exames de rotina, usam a dosagem que bem entende. Então, nesse sentido, eu acho que é muito perigoso. Eu acho meio assustador o fato dessa medicação poder usar sem prescrição médica, até como usuária, porque eu vejo o efeito que ela faz, eu uso uma dose razoavelmente baixa e já tive bons efeitos colaterais no começo, já a minha saciedade, como eu falei, ela diminuiu muito. Me assusta um pouco as pessoas usarem sem acompanhamento, tanto por essa questão que acaba faltando para quem precisa, como acho que enquanto pessoa que lida com transtornos mentais, né? Letícia Silva é nutricionista com foco em perda de peso. Ela explica que é possível emagrecer de forma saudável e sem o uso de medicação. A nutricionista garante que um prato colorido é o segredo do sucesso para quem quer perder peso sem ficar passando fome. Eu tenho que ter carboidratos, tem que ter proteína, tem que ter fibras, tem que ter gorduras, tudo alinhado para que a pessoa emagreça, mas com qualidade, que eu dê todos esses nutrientes para que o corpo funcione bem. Então, ajustar isso, diminuir também o consumo de ultraprocessados, né? Hoje em dia a gente tem uma abundância desses alimentos de fácil acesso. Esse é um grande problema em relação às pessoas engordarem muito fácil, porque eu tenho acesso muito facilitado a alimentos muito calóricos que têm uma qualidade nutricional muito ruim. Então, quando eu melhoro essa qualidade nutricional da alimentação, estou colocando frutas, vegetais, aumentando o consumo de proteína, também ajustando aqui o consumo de água, eu consigo ter esse emagrecimento alinhado também aqui, a gente pode colocar atividade física também. Além da melhoria na alimentação, a recomendação médica é que o Ozempic e outros medicamentos sejam utilizados apenas com prescrição e acompanhamento profissional. Nunca utilize um medicamento sem acompanhamento médico, porque isso pode fazer muito mal para você. Você não vai saber utilizar, você não vai saber como conduzir seus efeitos colaterais. Para vocês que usem o medicamento, vamos tentar ter um estilo de vida mais saudável, vamos tentar ter uma alimentação mais limpa, né? Veja como que está o seu dia a dia, o seu sono, né? Faça sua atividade física antes de começar um medicamento. A Luana, que começou cedo com o uso de medicamentos para emagrecer, garante que mudou suas expectativas em relação à perda de peso. A relação com o corpo ainda está se ajustando. Eu estou aprendendo a aceitar ele e aceitar o processo dele também, aceitar o tempo. Porque eu não fiquei assim do dia para a noite, eu também não vou mudar
do dia para a noite. Até eu chegar no resultado que eu quero, até eu chegar no que eu acredito ser adequado, vai demorar um tempo e tá tudo bem. Tudo bem.